Submarino toneleiro avança em sua construção e realiza a operação de flutuação na ICN. ProSub fortalece importante passo na preparação para os desafios no mar. A Itaguaí Construções Navais ICN alcançou um marco importante na construção do submarino toneleiro. Este submarino é o terceiro navio de propulsão diesel-elétrico do Programa de Desenvolvimento de Submarinos ProSub. A bem-sucedida flutuação operacional do toneleiro representa o cumprimento do marco J6, um avanço significativo na navegação que prepara o submarino para desafios futuros ainda maiores em seu desenvolvimento. A manobra de flutuação operacional, conhecida como J6, é um dos marcos industriais mais críticos no processo de construção de um submarino. José de Andrade Silva Neto, líder das saídas de mar da ICN, destacou a importância desse marco ao explicar que ele concede autonomia ao submarino em relação ao estaleiro. Com a conclusão do J6, o toneleiro não dependerá mais da main hull, podendo atracar no cais 12 e operar de maneira independente, utilizando apenas seus próprios sistemas. A conclusão desta fase permite que o submarino se mova com autonomia, preparando para os próximos marcos, o J5 e o J7. O marco J5 marca o início da operação dos motores diesel geradores, um passo essencial para a geração de energia a bordo. Já o J7 é o ponto em que o submarino ganha autonomia completa em termos de propulsão, garantindo que ele possa navegar na superfície de maneira independente. Com a conclusão dos marcos J5 e J7, o próximo passo crítico será o J8, que envolve a imersão estática. Essa etapa é fundamental para verificar a estabilidade do submarino, uma condição essencial para sua operação segura no mar. Durante o J8 será possível alinhar a capacidade de carregamento das baterias com a habilidade do submarino de permanecer submerso e de navegar de forma independente, assegurando sua estabilidade. A previsão para a primeira saída do mar corresponde ao marco J8, é para outubro. Este marco permitirá verificar a capacidade do submarino de operar de maneira independente na superfície. Em novembro, o toneleiro deverá atingir a navegação independente na superfície, marcando o início de uma nova fase operacional para o navio. A combinação dos marcos J6, J7 e J8 culminará na realização do J9, que consiste na navegação independente na superfície. Este marco final está planejado para ocorrer até o final do ano e será um testemunho da competência técnica operacional do submarino toneleiro. Segundo José de Andrade Silva Neto, a conclusão bem-sucedida desses marcos não apenas assegura a capacidade do submarino de operar de maneira autônoma, mas também demonstra o compromisso da ICN com a excelência no desenvolvimento naval. Com a finalização dessas etapas, o submarino toneleiro está pronto para enfrentar os desafios no ambiente submarino, operando com total autonomia e segurança. O ProSub continua a avançar, colocando o Brasil na vanguarda da tecnologia de defesa marítima. E o toneleiro é um exemplo brilhante desse progresso. China deixou Washington em alerta. Satélites revelam projeto secreto do gigante asiático. Construção do maior navio de assalto anfíbio do mundo promete desbancar o porta-aviões americano Gerald Ford. Washington entra em alerta com imagens secretas reveladas por satélite no coração da ilha de Xing. Investimentos bilionários em um projeto ambicioso está tomando forma com uma velocidade que impressiona até os mais experientes especialistas militares. Em dique seco recém-construído, cuja finalização ocorreu apenas em setembro de 2023, a China está erguendo o maior navio de assalto anfíbio do mundo, o Taifun 076. Esse imponente navio não só avança rapidamente em sua construção, mas também demonstra a impressionante capacidade do gigante asiático de conduzir simultaneamente outras construções navais de menor porte. Mesmo que os detalhes dos investimentos no projeto permaneçam em sigilo, as imagens do satélite revelam indícios de que o Taifun 076 será equipado com um sistema de catapultas para lançar aeronaves de asa fixa, possivelmente utilizando a avançada tecnologia eletromagnéticas IMAUS, semelhante àquela empregada no porta-aviões norte-americano Gerald Ford. A cada passo, a China não apenas avança em direção ao futuro, mas redefine os padrões do poderio naval global. A China está com uma enorme quantidade de investimentos para fortalecer seu poderio militar. O próximo grande marco que o gigante asiático parece querer alcançar é a construção do maior navio de assalto anfíbio do mundo. Embora o projeto seja mantido em sigilo, alguns detalhes estão sendo revelados por uma série de imagens de satélites capturados nos últimos meses.
De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, esse investimento ambicioso da China trata-se de um novo tipo de navio da classe Yula, conhecido como Typhoon 076. As imagens sugerem que o navio terá um convés de voo de aproximadamente 260 metros, capaz de lançar drones e helicópteros. Além disso, o Typhoon 076 poderá transportar embarcações de desembarque anfíbio de até 1.000 fuzileiros navais. Os primeiros navios de assalto anfíbio foram adaptados a partir de porta-aviões convertidos em porta-helicópteros. Com o tempo, essas embarcações evoluíram para se tornar uma peça estratégica promissora para a projeção do poder militar em regiões distantes das costas da China. Um navio de grande porte, como o Typhoon 076, permitiria o desdobramento eficiente de um grande número de recursos em diversas zonas de conflito ao redor do mundo. O novo navio chinês está sendo construído na ilha de Changxing. Um dos elementos que chamou a atenção dos especialistas é que esse projeto está sendo desenvolvido em um dique seco tão novo que foi concluído apenas em setembro de 2023. Além de avançar em um ritmo acelerado, a China ainda tem capacidade para construir outras embarcações de menor porte simultaneamente. Embora os detalhes do projeto sejam mantidos em sigilo, as imagens confirmam a hipótese de que o Typhoon 076 contará com um sistema de catapultas para lançar aeronave de asa fixa. O CSIS acredita que a China está desenvolvendo um sistema de lançamento eletromagnético do tipo EMAL, semelhante ao utilizado no porta-aviões norte-americano Gerald Ford. A Naval News destaca que equipar um navio de assalto anfíbio com a catapulta para lançar aeronave de asa fixa representa uma inovação mundial na construção naval. No entanto, ainda não se sabe exatamente que tipo de aeronave será lançada, embora as imagens de satélite mostrem o modelo de aviões GJ-11, veículos não tripulados capazes de lançar bombas. Ainda não há um cronograma oficial para o projeto, mas os especialistas do CSIS acreditam que a China pode lançar o navio na primeira metade de 2025. Como sabemos, essa é uma etapa importante em qualquer projeto naval, mas na definitiva. As tarefas de equipagem continuarão com o navio na água, seguidos por testes e certificações antes de sua incorporação formal à Marinha Chinesa. Militar ucraniano. O exército da Ucrânia será derrotado na região de Kursk se mantiver frente estática. As forças armadas da Ucrânia vão ser derrotadas na região de Kursk se decidirem manter suas posições, disse o major aposentado do exército ucraniano Igor Lapin em uma entrevista ao ex-deputado do parlamento ucraniano Borislav Bereza. Algumas pessoas pensaram que agora chegaríamos a algum lugar e começaríamos a nos entrincheirar. Bem, eu já disse, do ponto de vista de oficial das forças especiais, que logo que a frente se torne estática, isso será nosso fim, disse Lapin. Ele referiu que os militares russos têm vantagem em termos de força aérea, artilharia e quantidade de tropas. Em sua opinião, o comandante-chefe das forças armadas ucranianas, Alexander Syrskyi, é responsável pelo ataque à região de Kursk. Segundo o major aposentado, as tropas ucranianas não podem adicionar 300 km à linha de defesa e tentar segurar a pressão das tropas russas, assim pensando que uma linha de frente estática cria problemas para a Ucrânia. A intenção do artista, a intenção do comandante-chefe. Essa é a responsabilidade dele. A propósito, qual é a intenção estratégica? Pergunta. Ninguém sabe, acrescentou o major. No dia 6 de agosto, as tropas ucranianas lançaram um ataque à região de Kursk, na Rússia. A ação marcou a agressão mais significativa da Ucrânia contra a Rússia em fevereiro de 2022. Comentando o ataque, o presidente Vladimir Putin disse que a Ucrânia havia realizado outra provocação em larga escala, atirando indiscriminadamente em alvos civis. O inimigo terá uma resposta adequada, acrescentou Putin. Os Estados Unidos ainda se recusam a confessar as falhas de seus programas hipersônicos, apesar do relatório de vigilância do Congresso dos Estados Unidos. Há cerca de uma semana fará um mês inteiro desde o último teste hipersônico pelo Exército dos Estados Unidos e ainda não vimos nenhum relatório sobre os resultados. Imediatamente após o teste, houve silêncio, conversa fiada, burocrática e inútil sobre o aprendizado militar dos Estados Unidos de lições valiosas durante os testes. Na época, um oficial de defesa dos Estados Unidos disse ao The War Zone que este teste foi uma referência essencial ao desenvolvimento da tecnologia hipersônica operacional e que dados vitais sobre o desempenho do hardware e software foram coletados,
que informarão o progresso contínuo em direção ao lançamento de armas hipersônicas. Em outras palavras, as chances de que o lançamento tenha sido bem sucedido são muito pequenas, considerando a longa história de fracassos americanos nesse campo. Há fortes evidências empíricas que lançam sérias dúvidas sobre o sucesso do teste no mês passado, e foi exatamente isso que argumentei em minha análise anterior sobre o lançamento e o estado geral dos programas de armas hipersônicas dos Estados Unidos. Os últimos relatórios apenas reforçam essa noção, ou seja, o subsecretário do Exército, Gabe Camarillo, informou à mídia que a arma hipersônica de longo alcance da Marinha dos Estados Unidos estava supostamente programada para ser lançada. De acordo com Jones, na conferência do Instituto de Tecnologias Emergentes da Associação Industrial de Defesa Nacional, em 8 de agosto, Camarillo disse que estamos ansiosos para sua eventual implementação, pois é uma parte crítica de nós implementarmos nossas forças-tarefas multidomínio no futuro. O próprio fato de que o oficial de alto escalão dos Estados Unidos passou de programado para eventual implementação é muito revelador. Houve inúmeras datas de implementação programada nos últimos anos, nenhuma das quais se revelou verdadeira. Isso implica claramente que haverá mais atrasos, e também indica que o último teste não foi incerto, mas simplesmente mais uma falha. Logo na época do lançamento, o GAO, um importante órgão fiscalizador do Congresso dos Estados Unidos, relatou o quão infeliz estava com o ritmo lento dos programas de armas hipersônicas dos Estados Unidos, apontando lacunas tecnológicas importantes no LRHW do Exército dos Estados Unidos, mais conhecido como Dark Eagle. O Departamento de Defesa está trabalhando para desenvolver rapidamente armas hipersônicas que são capazes de se mover pelo menos 5 vezes a velocidade do som e têm trajetórias de voo imprevisíveis que podem dar aos militares uma vantagem tática. A maioria dos esforços do DoD para desenvolver armas hipersônicas não está usando ferramentas modernas de engenharia digital como representações virtuais de produtos físicos. Ao não conseguir essa prática líder, eles não se beneficiarão das vantagens das ferramentas, como acelerar os cronogramas para protótipos e facilitar a incorporação de mudanças com base no feedback do usuário. Recomendamos abordar isso e aplicar outras práticas líderes, como este projeto visa economizar custos usando o GHGB, tanto para o míssil LRHW do Exército dos Estados Unidos, quanto para o CPS da Marinha dos Estados Unidos. Pode-se argumentar que este é um aviso para ambos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, particularmente porque as falhas continuam a se acumular. Embora o Exército dos Estados Unidos ainda esteja falando sobre quase concluir seus testes finais, o GAO sugere que não será tão fácil e que todo o Exército dos Estados Unidos, todos os ramos incluídos, poderia ganhar com as melhores práticas da indústria. Em termos mais simples, o GAO acha que o Pentágono ainda está muito atrasado e que poderia, ou mais precisamente, deveria fazer muito melhor. De acordo com o GAO, a engenharia digital não é comumente usada pelo Pentágono, causando atrasos e estouros de custos, e ainda assim o Exército dos Estados Unidos também está se recusando ativamente a usar os métodos mais recentes. O ramo até disse ao GAO que não pretende empregar tecnologia de gêmeos digitais, representação visual de um produto que ainda não foi fisicamente fabricado. 4 dos 6 programas de armas atuais que foram revisados pelo GAO não utilizam totalmente metodologias técnicas modernas e avançadas. Anos de esforço e bilhões de dólares gastos no desenvolvimento de armas hipersônicas renderam ao Congresso um progresso considerável, mas o DoD, Departamento de Defesa, ainda precisa lançar seu primeiro sistema operacional de armas hipersônicas. No entanto, mesmo lançar esses protótipos não garantirá uma capacidade eficaz ou acessível, declarou o GAO. O relatório de Watchdog também enfatizou a importância da comunicação entre o Pentágono e o complexo industrial militar, bem como entre vários ramos do serviço. O GAO acha que a falta de feedback dos usuários finais também está contribuindo para trazer estouros de custos. No entanto, esta é apenas a ponta do iceberg da crescente inferioridade da América em armas hipersônicas, pois ainda está usando mecanismos de enfrentamento e continua a viver na ilusão de que há uma corrida hipersônica em andamento que ainda pode vencer. Ou seja, aproximadamente meia década atrás, argumentei que Washington está décadas atrás de Moscou, o principal player em armas hipersônicas, ou seja, a Rússia ainda é a única superpotência militar do planeta com armas hipersônicas em nível tático, operacional, estratégico e doutrinário. Seus militares têm aproximadamente duas dúzias de vários tipos de armas hipersônicas em serviço ou prestes a serem introduzidas. Isso contrasta fortemente com todo o ocidente político, que possui exatamente 0 armas hipersônicas, apesar de executar dezenas de programas simultaneamente. Além disso, o Kremlin continua utilizando essas armas, resultando
em uma lacuna cada vez maior entre os militares russos e americanos quando se trata de capacidade de ataque hipersônico. Além disso, outras superpotências multipolares, como a China e a Índia, também estão à frente dos Estados Unidos, bem como fortes players regionais, como a Coreia do Norte e Irã. Por outro lado, os Estados Unidos não só são incapazes de igualar seus rivais em termos de capacidade, mas simplesmente não conseguem colocar em campo uma arma funcional. Pior ainda, apesar de abusar o conflito ucraniano orquestrado pela OTAN para vender mais armas para seus numerosos vassalos e estados satélites, o MIC dos Estados Unidos é cada vez mais incapaz de produzir até mesmo ICBMs básicos e outros sistemas de armas criticamente importantes. Essas capacidades continuamente afundando. Essas capacidades continuamente afundando podem ser a razão pela qual os Estados Unidos querem começar um conflito global o mais rápido possível. Talvez o Washington pense que pode ser tarde demais daqui uma década. Força Aérea dos Estados Unidos realizará exercício no Pacífico para treinar conflito com a China, relata a mídia. A Força Aérea dos Estados Unidos vai realizar exercício no Pacífico no próximo verão europeu para testar sua capacidade de mobilização no caso de um possível conflito com a China, informou a revista Defesa One, citando o chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, general Dave Alvin. Segundo o artigo, o próximo exercício vai ser chamado 25 Reforpac e será parte do exercício conjunto Talismã Sabre entre a Austrália e os Estados Unidos. Chamamos nosso exercício de verão de 25 Reforpac, ou seja, voltando ao Pacífico, é uma escala maior. Estamos o integrando aos planos da campanha Indo-PACOM, Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, e a abordagem das Forças Aéreas do Pacífico para apoiá-los, e, portanto, estamos integrando a atividade do comando, mas estamos fazendo isso de uma forma mais robusta, afirmou o general citado pela Defesa One. O exercício vai durar 14 dias e vai reunir unidades do Alasca, Hawaii, Guam e do território continental dos Estados Unidos para praticar a operação em um ambiente complexo e apoiar operações em grandes distâncias. O artigo nota que o 25 Reforpac faz recordar os exercícios da época da Guerra Fria, o Return of Forces to Germany, retorno das forças à Alemanha, que foram realizados pelos Estados Unidos e a Organização Tropa do Atlântico Norte na Alemanha Ocidental, em oposição aos países do bloco comunista liderado pela União Soviética. No final de abril, The New York Times, citando vários estrategistas militares chineses não identificados, informou que os Estados Unidos estavam construindo ativamente bases militares perto da China para manter as forças navais chinesas atrás da primeira cadeia de ilhas perto do continente asiático no caso de um conflito na região. Alguns aliados de Kiev na OTAN não estão cumprindo suas promessas de defesa aérea, diz mídia dos Estados Unidos. Vários aliados da Ucrânia na OTAN não estão cumprindo as promessas de acelerar entregas de sistemas de defesa aérea e outros equipamentos militares, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvido pela Bloomberg. Diversos parceiros da OTAN ainda precisam cumprir os compromissos que reafirmaram na cúpula da aliança em Washington no mês passado, disseram as pessoas sob condição de anonimato. Isso inclui promessas de enviar pelo menos 5 sistemas adicionais de longo alcance, acrescentaram as fontes. Vladimir Zelensky renovou os pedidos de ajuda urgente, relata a mídia. O líder ucraniano, que lamentou o fato de novos suprimentos de armas dos Estados Unidos estarem demorando muito para chegar ao campo de batalha, reforçou o apelo por entregas mais rápidas nesta semana. Não há férias na guerra, decisões são necessárias, assim como logística oportuna para os pacotes de ajuda anunciados. Dirijo isso especialmente aos Estados Unidos, à Inglaterra e à França, afirmou Zelensky no domingo 18 de 8 de 2024. A promessa de defesa aérea da OTAN, que incluía compromissos que já haviam sido feitos, foi a peça central do apoio aliado na cúpula de julho na aliança. Os Estados Unidos, a Alemanha e a Romênia prometeram enviar um sistema Patriot com um quarto fornecido com o componente de várias nações. A Itália prometeu enviar um sistema Terra Sampt-T. Outros aliados se comprometerão a enviar outro sistema de munições para Kiev. À medida que a Rússia avança em suas posições, o apoio entre os aliados da Ucrânia continua desigual, segundo o oficial citado pela Bloomberg. Outro diz que alguns aliados estão ficando para trás no fornecimento de equipamento militar para as forças de reservas ucranianas, o que está afetando as defesas do país. Muitas das promessas da OTAN provavelmente não serão cumpridas até o outono europeu, escreve a mídia, quando se espera que Moscou explore as vulnerabilidades do país e intensifique o bombardeio da infraestrutura crítica da Ucrânia, disseram as pessoas. Apesar de Kiev ter recebido alguns K-17-16, a entrega de K-17-16 não poderá
influenciar significativamente a dinâmica dos eventos na frente de batalha, já que todas as aeronaves serão abatidas e destruídas, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, no início desse mês. A aeronave russa modernizada Yak-52 será atualizada para combater drones. A Yak-52 da Rússia é uma aeronave de treinamento monomotor de assento duplo projetado pelo escritório de projetos Yakovlev. O modelo é um derivado do Yak-50 e é conhecido por suas impressionantes capacidades acrobáticas e design robusto. O escritório de projetos Aviastroitel russo está trabalhando em uma versão atualizada do Yak-52 que permitirá que uma das aeronaves esportivas mais populares seja usada não apenas para voo de treinamento, mas também para lutar contra veículos aéreos não tripulados. De acordo com o chefe do programa de modernização da Aviastroitel, Dmitry Motin, a aeronave de treinamento Yak-52 modernizada será atualizada para combater drones de ataque e reconhecimento. Hoje, um dos projetos prioritários do nosso departamento é a modernização da aeronave de treinamento Yak-52 para o Yak-52B2, capaz de combater drones. Atualmente, ela está aguardando uma certificação de aeronavegabilidade da Agência Federal dos Transportes Aéreos da Rússia, disse. Segundo o Motin, o conceito de modernização da aeronave inclui a instalação de novos equipamentos, incluindo um display multifuncional na cabine traseira. Equipamentos de navegação e controle do sistema de guerra eletrônico para bloquear canais de comunicação e radar serão modernizados, complementou. Suíça está sendo exprimida na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, analisa mídia americana. 10 anos após o acordo de livre comércio celebrado entre Pequim e Berna, o tratado está prestes a ser atualizado, mas a euforia foi refletindo um ambiente geopolítico definido pela competição Estados Unidos-China, analisa Bloomberg. Em 2013, dezenas de representantes empresariais suíços viajaram para Pequim a fim de participar da assinatura do acordo de livre comércio entre a Suíça e a China, brindando o sucesso com champanhe. Implementado em 2014, o acordo foi saudado na época como um acordo histórico que reformula o Senado do Comércio Internacional e pode até contribuir para uma reindustrialização da Suíça, relembra a mídia. Alguns especialistas agora questionam se as negociações para atualização sequer produzirão algum resultado. A preocupação com o destino do acordo comercial é um sinal de como a Suíça está sendo exprimida entre potências globais e rivais, lançando uma sombra sobre o seu excepcionalismo tradicional em esferas que vão da neutralidade aos seus esforços econômicos individuais, com os Estados Unidos se movendo para dificultar o acesso da China à tecnologia avançada e à União Europeia. Se alinhando mais de perto com o Washington, as empresas suíças, em particular, correm o risco de ficar presas no meio, analisa a mídia. A multinacional ABB, sediada em Zurique, enfrentou o escrutínio dos Estados Unidos no início deste ano, ao que um comitê do Congresso citou como potenciais riscos de segurança cibernética, ameaças de inteligência estrangeira e vulnerabilidades da cadeia de suprimentos relacionados ao seu envolvimento com companhias estatais chinesas no fornecimento de guindastes para portos marítimos norte-americanos. Agora, a renomada indústria farmacêutica da Suíça, com o seu setor de biotecnologia associado, está observando nervosamente a nova legislação proposta pelos Estados Unidos que pode limitar sua capacidade de colaborar com a China. Há um sentimento desconfortável. Tensões geopolíticas são particularmente sensíveis para empresas que fabricam produtos de alta tecnologia. 5 a 10 anos atrás, tais preocupações ainda não eram um problema, disse Jean-Philippe Kohl, vice-diretor da Swissmem, a Associação para a Indústria de Engenharia Mecânica e Elétrica do país. O governo suíço é cuidadoso em manter boas relações com os chineses, mas é cada vez mais confrontado por resistência doméstica, com críticas alimentadas por relatos de suposta interferência chinesa. Que os Estados Unidos um dia digam que temos que parar essa transferência de tecnologia é um medo primordial de muitas empresas, afirmou Kohl, acrescentando que seria um desastre se tivessem que escolher entre os Estados Unidos ou a China. Retirar-se da China seria impossível, equivaleria a uma amputação parcial de sua empresa, disse ele. Embora os Estados Unidos continuem a ser um mercado de exportação de país único, mais importante para as companhias farmacêuticas suíças, as empresas chinesas se tornaram essenciais em toda a cadeia de suprimentos, da pesquisa pré-clínica ao licenciamento, e essa interdependência é um sinal de alerta para alguns legisladores dos Estados Unidos. Novas realidades geopolíticas estão mudando a perspectiva para esse tipo de engajamento. De acordo com Alan Greff, consultor sênior especialista em China da Swiss Global Enterprise, ouvido pela mídia,
A principal preocupação para as empresas em certos setores sensíveis é se seus negócios com clientes chineses, especialmente empresas estatais, podem afetar seus negócios nos Estados Unidos. Como as regras não são claras, estão mudando. É uma grande dor de cabeça, afirmou Greff. Quando foi assinado, muitos viam um acordo de livre comércio Suíça-China como precursor de um acordo comercial entre a China e a União Europeia. Mas então as coisas mudaram e agora a Suíça está seguindo o seu próprio caminho, disse Peter Bachmann, diretor executivo da Câmara de Comércio Suíço-Chinesa de 2014 a 2023. A realidade agora é que Berna precisa de acordo de livre comércio mais do que Pequim, disse Bachmann. A Suíça frequentemente se concentrou na adaptação e na negociação, o que funcionou bem até o momento, mas agora outros valores estão se tornando importantes, complementou. Biden aprova nova estratégia nuclear para os Estados Unidos com foco em contenção sino-russa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou em março uma estratégia nuclear secreta para os Estados Unidos. Pela primeira vez, um plano é descrito para conter a China à medida que o seu arsenal nuclear cresce, relato do New York Times. Além disso, a doutrina norte-americana foca na preparação para um embate contra uma aliança entre Pequim, Pyongyang e Moscou. A Casa Branca não anunciou a aprovação da estratégia chamada Orientação de Postura Nuclear, que também descreve pela primeira vez os preparativos dos Estados Unidos para possíveis desafios nucleares coordenados da China, Rússia e Coreia do Norte, disse a reportagem. Segundo a publicação, o documento é tão secreto que não está disponível em formato digital, mas apenas impresso e acessível a um pequeno número de líderes militares do Pentágono e responsáveis pela segurança nacional. O jornal informa que o arquivo menciona pela primeira vez a reorientação da estratégia de contenção focada na rápida expansão de seus arsenais nucleares pela China. China diz que os Estados Unidos são fonte de maior ameaça nuclear em resposta à nova estratégia secreta de Biden. A China expressa séria preocupação com as informações sobre a aprovação de uma estratégia nuclear secreta pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sublinhando que os Estados Unidos são a maior fonte de risco e estratégia de ameaça nuclear do mundo, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, na quarta-feira, 21 de 8 de 2024. Recentemente, o New York Times informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou em março uma estratégia nuclear secreta que pela primeira vez fala de um plano para conter a China em meio ao crescente arsenal nuclear chinês. Além de referir às alegadas ameaças conjuntas de Pequim, Pyongyang e Moscou, a China está seriamente preocupada com essas informações, informou a diplomata e a coletiva de imprensa. Nos últimos anos, disse ele, os Estados Unidos têm promovido continuamente a chamada teoria da ameaça nuclear chinesa, que na realidade é apenas um pretexto para fugir de suas próprias obrigações de desarmamento nuclear. A diplomata observou que atualmente os Estados Unidos são o maior criador de risco de ameaça nuclear estratégica no mundo. Ning enfatizou que a escola do arsenal nuclear da China é bem diferente da dos Estados Unidos. Além disso, a China defende a política de não usar as armas nucleares primeiro, defende estritamente uma estratégia de autodefesa nuclear e mantém suas capacidades nucleares no nível mínimo necessário para garantir a segurança nacional. A marreta francesa entende o que a Ucrânia está utilizando para destruir alvos estratégicos do exército russo na região de Kursk. A Ucrânia tem utilizado o míssil ASM, mais conhecido como Hammer, para realizar ataques estratégicos contra as linhas de suprimento do exército russo na região de Kursk. Desenvolvido pela empresa francesa Safran em 2007, o ASM é uma tecnologia avançada que transforma bombas de queda livre em armamentos de alta pressão, com alcance de até 70 km e uma margem de erro de apenas 1 metro. Esse míssil, que se traduz do francês como armamento modular ar-terra, tem sido crucial para as operações militares ucranianas, especialmente em ataques a alvos críticos como pontes e hubs ferroviários, o que são essenciais para a logística russa. Desde o início de agosto, o ASM tem desempenhado um papel vital na ofensiva ucraniana, causando danos significativos à infraestrutura de transporte utilizada pelos russos para reabastecer suas tropas. Na Segunda Guerra Mundial, ataques a infraestruturas estratégicas como fábricas e linhas de suprimento eram realizados por meio de bombardeiros de alta altitude que exigiam o lançamento de centenas de bombas para atingir um único alvo. Hoje, com o avanço da tecnologia e a precisão dos mísseis, como o ASM permite que um único disparo cause o mesmo efeito, reduzindo drasticamente o risco para os pilotos sem necessidade de operações em grande escala. A Ucrânia relatou que o ASM foi utilizado com sucesso para destruir 2 pontos vitais na região de Kursk, cortando o acesso russo a suprimentos essenciais. Esses ataques, que
teriam exigido uma grande quantidade de aeronaves e bombas no passado, agora são realizados com uma precisão quase cirúrgica, graças ao sistema de navegação inercial e ao GPS, complementados por sistema de guiamento por infravermelho ou laser. Além de ser uma arma extremamente eficaz, o ASM também é uma solução mais econômica em comparação com outros mísseis de cruzeiro, custando cerca de 100 mil euros por unidade. Essa combinação de eficiência, precisão e custo reduzido tem feito do ASM uma escolha preferencial para as Forças Armadas ucranianas em suas operações contra a Rússia. A França, responsável pelo desenvolvimento do ASM, forneceu essa tecnologia à Ucrânia como parte do apoio ocidental ao país em sua luta contra a invasão russa. A utilização dessa arma tem demonstrado a importância da tecnologia moderna nas guerras atuais, onde a logística e a precisão são tão decisivas quanto o poder de fogo bruto. Com a guerra em andamento, a capacidade da Ucrânia de interromper a logística russa pode se mostrar um fator decisivo no desenrolar do conflito. Ao atacar pontes-chave de transporte e suprimento, o ASMIS não apenas enfraquece as forças inimigas, mas também protege as tropas ucranianas, permitindo-lhes manter a ofensiva com menos risco. O míssil ASM representa um salto significativo nas capacidades militares modernas, tornando as operações de bombardeio muito mais seguras e eficientes. À medida que a guerra na Ucrânia continua, a eficácia dessa tecnologia pode determinar o sucesso ou fracasso das estratégias militares empregadas pelos dois lados. A guerra na Ucrânia continua a evoluir. O uso de tecnologias avançadas como ASMS, Hammer, destaca o papel crucial que a inovação e a precisão desempenham nos conflitos modernos. Mas empresas europeias vão à falência, as dívidas aumentam, a escassez cresce. O número de falências empresariais na União Europeia aumentou 3,1% no segundo trimestre do ano, após ter aumentado 4,5% no trimestre anterior. No entanto, apesar da economia coletiva da União Europeia estar arruinada, o bloco insiste em políticas autodestrutivas, como a imposição de sanções anti-Rússia, que só fizeram efeito bumerangue em vez de derrubar a economia russa, como era esperado. De acordo com dados da Eurostat, em termos de países, a Grécia liderou o aumento de falências empresariais com um aumento de 133%, seguida pela Lituânia, 16,7%, e a Eslováquia, 7,6%. Ao mesmo tempo, a dívida pública da Itália atingiu um novo recorde histórico, ultrapassando 2,9 trilhões. Em junho de 2024, de acordo com o Banco da Itália, a dívida do país aumentou 30,3 bilhões em comparação ao mês anterior, atingindo 2,94 trilhões. Evocando a famosa frase da campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, é a economia estúpido. Uma lógica semelhante se aplica à economia em dificuldades da União Europeia. São as sanções estúpido. Em 2 de agosto, a União Europeia havia adicionado 19.500 sanções individuais e setoriais à Rússia, embora não haja dúvida de que tais sanções tiveram um efeito bumerangue. A incursão da Ucrânia na região russa de Kursk e o endereçamento das sanções contra a indústria de gás russa, juntamente com a escassez de gás da União Europeia, levaram a um aumento recorde no preço da energia, o que apenas acelerou a deteriorização da economia do bloco. Nesse contexto, a rejeição da Finlândia à madeira russa, devido às sanções europeias, levou ao declínio acentuado na produção de produtos de madeira, ao fechamento de fábricas e um aumento nos preços. Por sua vez, a Rússia encontrou compradores alternativos e expandiu significativamente suas exportações deste produto. Enquanto isso, a Suécia está considerando oferecer dinheiro a imigrantes, refugiados e até mesmo aos seus próprios cidadãos para deixar o país. Essa política voluntária garante pagamentos de apenas 950 dólares por adulto do governo para cobrir os custos da saída. Efetivamente, é um ciclo vicioso que está saindo do controle, mas cedo ou mais tarde todo o regime de sanções precisará ser desmantelado, já que não atende aos interesses individuais dos cidadãos europeus nem da indústria europeia. A União Europeia está se tornando o maior fracasso do modelo neoliberal, embora seja improvável que isso cause o colapso do bloco e se expôs que a União Europeia não é mais a potência econômica que já foi. Moscou não tem ilusões sobre a Europa acordar de sua inércia com o funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Dmitry Bereshavinsky, expressando sua crença de que a Rússia precisará navegar por décadas de sanções econômicas do Ocidente. Esta é uma história para as próximas décadas. Quaisquer que sejam os desenvolvimentos e resultados de um acordo pacífico na Ucrânia é, na verdade, apenas um pretexto. Ele disse em 16 de agosto, acrescentando que a Rússia está trabalhando com outros países há muito sancionados, como o Irã, Coreia do Norte e Venezuela, para formar a coalizão anti-sanção. As sanções foram introduzidas muito antes. O objetivo final é a competição desleal, continuou Bereshavinsky.
Apesar das sanções, a economia da Rússia continua a crescer, uma taxa impressionante. O crescimento do PIB foi de 4% no segundo trimestre e 4,7% no primeiro semestre de 2024. Isso é astronomicamente maior do que o 0,2% registrado pela Alemanha, a suposta potência econômica da Europa. No primeiro trimestre e 0,1% no segundo trimestre. O PIB da França expandiu apenas 1,10% no segundo trimestre, enquanto a Espanha e a Itália registraram apenas 0,80% e 0,20% respectivamente. Isso destaca o quanto as economias da União Europeia lutam quando a Rússia continua a crescer apesar das sanções. Ainda mais alarmante, a invasão ucraniana do Oblast de Kursk, onde a estação de transmissão de gás russa para a Europa está localizada, é a causa mais direta do recente aumento nos preços do gás natural liquefeito na União Europeia. A Europa está enfrentando atraso nas entregas de GNL do projeto Arctic LNG2 da empresa russa Novatek devido ao endurecimento das sanções dos Estados Unidos ao projeto. Além disso, a crescente demanda por GNL da China e na região da Ásia-Pacífico também estão elevando os preços. As consequências desse aumento do preço só vão acelerar a deteriorização da situação econômica da União Europeia. Na verdade, a situação resultante vai beneficiar qualquer produto de gás natural que possa atender à demanda, incluindo a Rússia, desde que as forças ucranianas não destruam o ponto de trânsito de gás na região de Kursk e se a Novatek puder fornecer algum GNL em breve. Na verdade, à medida que a economia da União Europeia continua em dificuldades, mais empresas fecharão suas portas, pois seus líderes políticos continuarão com as sanções masoquistas anti-Rússia, que não apenas tiveram efeito bumerangue, mas também forçará a Rússia a reestruturar sua economia para ser mais autossuficiente e aberta a países não ocidentais. A operação da Ucrânia em Kursk ocorreu com a participação do Ocidente de serviço de inteligência russo. A operação das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kursk, na Rússia, teve a participação do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Polônia, afirmou nesta terça-feira, 20 de 8 de 2024, o Serviço de Inteligência russo. De acordo com os dados disponíveis, a operação das Forças Armadas na Ucrânia, na região de Kursk, foi preparada com a participação do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Polônia. As unidades envolvidas passaram por coordenação de combate em centro de treinamento do Reino Unido e na Alemanha. Conselheiros militares dos Estados Unidos da OTAN estão prestando assistência na gestão das unidades das Forças Armadas da Ucrânia que invadiram o território russo. Isso órgão ao jornal Izvestia. Os países da OTAN também forneceram aos militares ucranianos dados de inteligência por satélite sobre o envio de tropas russas na área de operação. O serviço de inteligência informou ainda que, devido à deteriorização da situação das tropas ucranianas em várias seções da linha de contato de combate na zona do Distrito Militar do Norte, o Ocidente tem pressionado Kiev a transferir as operações militares para o território russo, com o objetivo de provocar o aumento de sentimentos antigovernamentais e abalar a situação política interna da Rússia. No dia 6 de agosto, as tropas ucranianas lançaram um ataque a Kursk, tomando uma série de assentamentos. A ação marcou a agressão mais significativa da Ucrânia contra a Rússia de fevereiro de 2022. O avanço foi interrompido, disse o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov. Ele enfatizou que a operação da região de Kursk será concluída com a derrota do inimigo e o acesso à fronteira do Estado. Conforme informou o Ministério da Defesa da Rússia, durante os combates na direção de Kursk, as Forças Armadas da Ucrânia perderam mais de 4.130 militares e 58 tanques. O presidente russo Vladimir Putin informou que o regime de Kiev empreendeu uma provocação e disparou indiscriminadamente, inclusive contra alvos civis. Putin disse que o inimigo receberá uma resposta digna e que todos os objetivos que a Rússia enfrenta serão alcançados. A Ucrânia admite que atingiu pontes na Rússia com armas de fabricação americana. A Ucrânia revelou nesta quarta-feira, 21 de 8 de 2024, que destruiu pontes flutuantes russas com armas fabricadas nos Estados Unidos, enquanto Moscou comunicou que suas forças interromperam o avanço de Kiev e libertar povoados no leste ucraniano. Várias travessias de pontões na região de Kursk, onde a Rússia informou que a Ucrânia destruiu pelo menos 3 pontes sobre o rio Seimin, foram bombardeados com armas norte-americanas, confirmou a Ucrânia hoje, segundo a Reuters. A declaração ucraniana diz que os sistemas de foguetes HIMARS fabricados no estrangeiro foram usados como parte de operações para interromper a logística russa na região de Kursk. A primeira declaração oficial de Kiev reconhecendo o uso da arma durante sua incursão, escreve a mídia.
Kiev invadiu a fronteira russa na região de Kursk em 6 de agosto, em uma ação classificada por Moscou como terrorista. Uma autoridade do Pentágono informou a Sputnik também nesta quarta-feira que, até onde sabemos, não vimos que os HIMARS foram transferidos para Kursk ou para dentro do território russo. Os HIMARS que a Ucrânia possui estão sendo usados na Ucrânia, relatou o funcionário quando questionado se Kiev usou o equipamento em território russo. No entanto, o Ministério da Defesa da Rússia disse na sexta-feira que unidades russas, enquanto repeliam tentativa das Forças Armadas ucranianas de invadir o território russo, destruindo 3 lançadores HIMARS na região de Sumy com ataque de mísseis de alta precisão. A autoridade norte-americana acrescentou que, em maio, demos permissão à Ucrânia para usar munições fornecidas pelos Estados Unidos, com exceção dos mísseis ATACMS, para se defender contra as tropas russas ao norte da fronteira. E é isso que a Ucrânia disse que está fazendo, expressou a autoridade quando questionada. O comandante russo das Forças Especiais, Akhmat Alaudinov, afirmou que as forças ucranianas já estão retirando algumas unidades de Kursk para transferi-las para outras áreas, acrescentando que as tropas russas começarão a empurrar o inimigo para trás. O comandante acrescentou que as tropas ucranianas estão se reagrupando e podem em breve atacar outra área. Um agrupamento de tropas russas 300 libertou o vilarejo de Zelanoye, na República Popular de Donetsk, confirmou o Ministério da Defesa da Rússia na quarta-feira, 21 de 8 de 2024. O chefe da inteligência de Israel renuncia e assume responsabilidade pelo fracasso de 7 de outubro. O major-general Aharon Haliva, em sua cerimônia de renúncia como chefe da diretoria de inteligência militar de Israel, disse que é responsável por não ter fornecido um aviso antes do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Ao deixar o posto oficialmente nesta quarta-feira, 21 de 8 de 2024, Haliva afirmou que espera que outros oficiais também assumam a responsabilidade por suas falhas. Naquele sábado, não cumprimos a missão mais importante que nos foi confiada, que é dar um aviso de guerra. A responsabilidade pelas falhas da diretoria de inteligência militar minha, disse o militar citado pelo jornal The Times of Israel. Haliva também pediu a criação de uma comissão estadual de inquérito sobre todos os aspectos que levaram à guerra para que o que aconteceu conosco não aconteça novamente. O major-general está deixando o exército israelense e será substituído por Shlomi Binder. Binder diz que Israel deve dedicar seus esforços de inteligência ao retorno dos reféns mantidos pelos Hamas na faixa de Gaza, enquanto as forças israelenses se preparam para uma escalada no norte. Estamos no meio de uma guerra justa, dura e longa, que pode se expandir. Continuaremos os esforços para atingir os objetivos, afirmou o militar, que também é major-general, segundo a mídia. Desde 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou o território israelense em retaliação, mais de 40 mil palestinos foram mortos, de acordo com as autoridades da faixa de Gaza. Com mais de 91 mil feridos, centenas de pessoas estão desaparecidas debaixo de escombros, com dezenas de milhares de desabrigados após terem suas casas bombardeadas. Do lado israelense, 1.200 civis foram mortos e cerca de 253 sequestrados. Ex-funcionário do Pentágono afirma que Estados Unidos secretamente recuperaram material não humano de OVNIs. O veterano militar e ex-agente do Pentágono, Luiz Elizondo, afirma em seu livro recém-lançado que o governo dos Estados Unidos recuperou tecnologia alienígena em corpos de locais de acidentes por mais de 50 anos. Elizondo serviu no Kuwait e no Afeganistão antes de comandar missões antiterrorismo contra o Daesh e Al-Qaeda, ambos grupos terroristas proibidos na Rússia e em diversos países, e o Hezbollah. O ex-agente trabalhou por anos como oficial de inteligência militar de alta patente antes de ser recrutado para o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono em 2009, relata o The Times. Elizondo ganhou as manchetes em 2017 após renunciar em parte por frustração com o que ele via como oposição interna à pesquisa do programa, mas também protesto contra a falta de recursos para lidar com o que ele sentia ser uma séria ameaça à segurança nacional. O Departamento de Defesa deve levar a sério os muitos relatos da Marinha e de outros serviços sobre sistemas aéreos incomuns, interferindo em plataformas de armas militares e exibindo capacidades além da próxima geração, escreveu Elizondo em uma carta de despedida a Jim Mattis, então secretário de Defesa dos Estados Unidos.
Ao fazer isso, o ex-agente tornou pública a existência do programa de 22 milhões, escreve a mídia. Elizondo escreve em seu livro, lançado neste mês de agosto, intitulado Iminente por dentro da caça do Pentágono por OVNIs, que os objetos voadores não identificados apresentam, na melhor das hipóteses, um problema de segurança nacional muito sério e, na pior, a possibilidade de uma ameaça existencial à humanidade. No livro, o autor faz uma série de revelações, incluindo a existência do que ele chamou de grupo guarda-chuva super secreto, composto por funcionários do governo e contratantes de defesa que, segundo ele, vem recuperando tecnologia e restos biológicos de origem não humana há mais de meio século. Os Estados Unidos estão envolvidos na recuperação de objetos e veículos de origem desconhecida que não são do nosso país nem de nenhum outro país estrangeiro que tenhamos conhecimento, disse Elizondo da News Nation. O ex-agente concentra grande parte de sua atenção em Roswell, que está no centro do debate mais duradouro sobre a existência de vida extraterrestre. De acordo com a teoria da conspiração, a queda em 1947 do que foi dito ser um balão meteorológico da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos perto de Roswell, no México, era na verdade uma nave espacial. 4 corpos não humanos falecidos foram de fato recuperados do acidente de Roswell em 1947, acrescentando que o episódio de Roswell codificou como o governo dos Estados Unidos reagiria a futuros incidentes de OVNIs nas décadas que se seguiram. As autoridades escreveram o Manual Universal de OVNIs nas horas e dias seguintes àquele incidente misterioso. Primeiro, eles não admitem nada e negam tudo. O próximo passo é fazer contra-acusações, intimidar testemunhas para não dizer nada, desacreditar aqueles que não jogam junto. Então, estigmatizar o tópico e ameaçar qualquer um que diga uma única palavra sobre esse tópico, como o espionage, lei de espionagem dos Estados Unidos. Elizondo descreve sobre pelo menos 3 outros incidentes em que cadáveres não humanos foram recuperados de supostos acidentes da Força Aérea, incluindo um em dezembro de 1950 em cidade Acunã, México, do outro lado do Rio Grande del Terrio, Texas, e 4 em 1989 no Cazaquistão, na antiga União Soviética. As revelações do agente, apoiadas por vídeos e depoimentos de pilotos da Marinha, levaram a inquéritos do Congresso norte-americano. Em 2003, há uma audiência na Câmara do Congresso, no qual o Major David Grush, um oficial aposentado da inteligência dos Estados Unidos, testemunhou a recuperação de produtos biológicos não humanos pelo governo federal. Elizondo ainda detém as mais altas autorizações de segurança e continua a prestar consultoria para o governo, segundo o The Times.